Muito obrigada, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, eu quero iniciar esse meu pronunciamento nesse momento tão difícil para o nosso país, para a nossa democracia, para a nossa gente, reafirmando o que me parece tão cristalinamente claro, que o julgamento da presidenta da República por crime de responsabilidade é um erro crasso, desses que nos cobrarão um preço alto e amargo, agora e por muitos anos ainda por vir, se não tivermos o discernimento e a coragem de rejeitar as acusações vazias e infundadas que fazem contra a presidenta Dilma. Quero, em primeiro lugar, e, portanto, senhor presidente, abordar simplesmente e tão somente os fatos. Pois bem, imaginemos todos nós que um cidadão seja acusado de um crime, não importa que crime. Imaginem que a denúncia contra esse cidadão seja apresentada por um seu reconhecido adversário. É da ordem da vida, muitos dirão. Adversários acusam seus inimigos todos os dias, em toda parte, com ou sem razão. Imaginem, porém, que essa denúncia proposta por um adversário seja acolhida, numa primeira instância, por um desafeto confesso, vingativo, como foi o caso da senhora presidente Dilma. Mas como? Não deveria ter esse juiz se declarado impedido de examinar a denúncia contra o seu inimigo? Mas sigamos, porque a farsa apenas começou. Aceita a denúncia, procede-se ao julgamento da admissibilidade. E o juízo, formado por 513 deputados e deputadas, ofereceu ao país um verdadeiro espetáculo de horror, onde declararam publicamente que a presidenta Dilma estava sendo julgada ali, admitindo-se uma denúncia, não porque estava no processo, mas pelo tal conjunto da obra. Diríamos, mas como? Como num julgamento condenar um réu, qualquer que seja o réu, por crimes alheios à coisa julgada? Mas continuemos, porque a maldade é uma arte. Acolhida a denúncia, o processo avança para uma nova instância, onde se constitui uma comissão especial. E na comissão especial elegem um relator do mesmo partido acusador, ou seja, que comunga das mesmas ideias, compartilham da mesma legenda, jogam no mesmo time. Mais uma vez pergunto, como? Não é da ordem e do bom senso que a isenção e a neutralidade, a imparcialidade estariam novamente irremediavelmente prejudicadas? Sigamos, porém, porque a tirania sempre encontra um pretexto. Pois bem, depois de formada a perícia, e somente graças ao Supremo Tribunal Federal, a perícia chegou à conclusão que não houve qualquer crime por parte da presidenta Dilma. Não foi identificado nenhum ato comissivo do réu. Está escrito isso. Repito, porque é importante que se repita. A junta pericial, constituída pela comissão, afastou qualquer possibilidade de imputação de crime à presidenta Dilma Rousseff. A essa decisão somou-se ainda a decisão do Ministério Público Federal, que da mesma forma disse operacionalização do Banco Safra não é operação de crédito e, portanto, não é crime. E chegamos assim, senhoras e senhores, ao epílogo dessa história. Aqui falam que o rito seguiu todas as normas legais e que o direito de defesa foi amplamente garantido. Entretanto, os fatos nos levam a repetir o que disse a presidenta Dilma ontem daquela tribuna. Abre aspas. Tem-se afirmado que este processo de impeachment seria legítimo, porque os ritos e os prazos teriam sido respeitados. No entanto, para que seja feita a justiça e a democracia se imponha, a forma só não basta. É necessário que o conteúdo de uma sentença também seja justo. E, no caso, jamais haverá justiça na minha condenação. A história do Brasil, senhoras e senhores, nos oferece uma ferida ainda aberta desse engodo. O golpe de 1964 foi inicialmente elaborado pela imprensa, celebrado pela imprensa, festejado por setores da classe média e pelos oposicionistas a João Goulart.
Os tolos acreditavam que se tratava apenas de uma intervenção pontual. Os ingênuos acreditavam que era possível suspender a democracia por tempo determinado. Infelizmente, a sentença aqui não é mera coincidência, porque também chegamos ao epílogo desse excepcionalíssimo processo que pretende remover Dilma Rousseff da presidência da República. Pode ser o epílogo de uma página só, se essa casa decidir hoje que o Brasil não está disposto a se tornar o país em que os réus sejam julgados e condenados sem ter cometido um crime sequer. Que o Brasil não é e não voltará a ser uma república de bananas. Que o Brasil não será o troféu dos hipócritas, dos oportunistas e dos inescrupulosos. Essa, senhoras e senhores, exatamente a questão que está em discussão aqui. Deixemos a hipocrisia de lado, senhoras e senhores. Repito, deixemos a hipocrisia de lado. Não há ninguém neste plenário que acredite que Dilma Rousseff esteja sendo julgada pelos crimes que lhe são atribuídos na peça acusatória, encomendada sob medida pelo partido derrotado nas últimas eleições. O que está em discussão aqui é até que ponto estamos dispostos a fazer uso político do Tribunal de Contas da União, a rasgar a Constituição, a fraturar o Estado democrático de direito, a inovar a própria doutrina jurídica para fazer que seja feita a vossa vontade. O que está em discussão aqui é até que ponto estamos dispostos a instaurar um juízo de exceção para remover da presidenta da República quem foi eleita democraticamente pelo povo brasileiro. O que está em discussão aqui é até que ponto os fins justificam os meios. É isso que estamos discutindo. É esta a lição que estamos ensinando às futuras gerações. E são respostas que nós precisamos dar, precisamos responder quem somos nós, o que entendemos por justiça, que espécie de democracia é o Brasil. Essas respostas me assustam, senhoras e senhores, porque aos que querem Dilma Rousseff fora do cargo, uma presidenta que foi democraticamente eleita pelo simples cálculo político e pela perspectiva do poder. A estes, eu não digo nada. Sabemos todos o fim que lhes reserva a história. Há também os que querem Dilma Rousseff fora da presidência simplesmente pela esperança que todos esperamos, seja vã, de encerrar a investigação dos ilícitos da Lava Jato. A estes, digo apenas que o futuro não é mais como era antigamente, que este país tem sede de justiça e que essa sede de justiça não será aplacada por nenhum hiato constitucional. Não há, por fim, os que se intimidam, os que não se intimidam em dizer, sem nenhum constrangimento, que querem Dilma Rousseff fora da presidência pelo conjunto da obra. A esses eu pergunto, qual artigo, qual a lei, na Constituição, onde está o crime praticado pela presidente Dilma? Não podemos, senhoras e senhores, transformar esse parlamento num colégio eleitoral e levar ao Palácio do Planalto quem não obteve um voto sequer da população brasileira. Se autorizarmos que o ódio, a raiva, o despeito, a misoginia, o preconceito vençam agora, como evitar que triunfem mais adiante quando julgados poderemos ser nós? Como exigir imparcialidade e isenção se não fomos nós mesmos capazes de praticá-las? Como reivindicar a justiça se não soubermos assegurá-la? Ora, senhor presidente, este é um momento muito triste da nossa história. É um momento talvez mais triste que eu já vivi na minha vida. E eu quero dizer a vocês, eu voto não, porque eu não estou num tribunal de exceção. Eu voto não, porque sou contra golpes parlamentares. Eu voto não à usurpação da soberania popular. Por fim, nós sabemos que aqui o que está acontecendo não é impeachment, é uma disputa política daqueles que perderam as últimas 4 eleições e querem, a toda força e por todo peso, voltarem a aplicar o seu projeto neoliberal. Projeto nocivo ao Brasil, projeto nocivo a todo o povo brasileiro, a gente mais pobre
pobre, principalmente. Vou andar pelas ruas de cabeça erguida. Não tem problema de perder os votos que tive, porque em breve serei reconhecida, porque fiquei do lado da justiça, fiquei do lado da verdade e fiquei do lado da democracia, da minha Amazônia e do meu Brasil. Obrigada, presidente.